Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Prof. Gi está aqui. Abri uma live do nada, estou aqui ao vivo, do nada, sem avisar ninguém mesmo. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês, gente, aquele caso. Vocês me acompanharam? Aquele caso do pastor dentro da igreja. Eu peguei o vídeo, estudei o caso e entrei na parte jurídica, criminal e civil. Gente do céu, que repercussão que deu. Quem ainda não tá sabendo, depois dá uma olhadinha no meu feed para vocês olharem os comentários por conta desse vídeo do pastor. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. É interessante nós, da área jurídica, principalmente da área criminal, da área penal, processual penal, leis penais especiais, nós, principalmente juristas, professores, nós temos que analisar os casos concretos de forma fria. Não adianta eu pensar na parte religiosa, não adianta eu pensar na parte moral, não adianta eu ficar pensando em outros itens como a base familiar, se a minha legislação, ela não pensa assim. Antes de falar um pouquinho nessa parte jurídica, sobre esse caso específico do pastor, eu gostaria que vocês que estão aqui comigo mandassem aviãozinho pra galera entrar, pra entender, porque às vezes eles querem fazer pergunta e agora é o momento. Esse é o momento. Então eu peço para que vocês que estão aqui comigo, já que eu não avisei ninguém que eu estaria aqui ao vivo, eu peço para vocês enviarem aí aviãozinho para os grupos, compartilhem aí nos seus grupos de estudo, da faculdade, porque agora eu vou tirar a dúvida de vocês. Gente, se eu olhasse lá todos os comentários que foram feitos com base no meu vídeo, explicando a parte jurídica, eu tô perdida, porque tem gente que tá muito insatisfeita com a questão jurídica. E eu não posso fazer nada. Então vamos lá, para quem ainda não está entendendo o que eu estou falando, eu vou falar de uma forma bem resumida o que aconteceu, tá bom? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Gislaine Fernandes, eu sou a Prof. Gi, do Dicas Prof. Gi. Não sou advogada, igual todo mundo tá pensando, eu sou funcionária pública do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Não tenho nenhum vínculo com a advocacia, nem com advogado de defesa, nem com assistente de acusação. Eu sou funcionária pública desde 2003, portanto, há 21 anos. E sou professora de Direito Processual Penal e Direito Penal e de Leis Penais Especiais há mais de 18 anos. Então, eu leciono em faculdades há mais de 18 anos, na área jurídica criminal. Ainda vou falar um pouquinho sobre quem é a Prof. Gi. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que eu estou aqui do nada, que eu surgi aqui. Não é assim, gente. Eu tenho, em conjunto com vários doutrinadores do Brasil inteiro, 5 livros publicados. Nós temos o Código Penal Comentado, nós temos o Código de Processo Penal Comentado, nós temos a Lei de Execução Penal Comentada, nós temos o Tratado de Direito das Mulheres e nós temos o Código de Defesa do Consumidor, tudo pela editora Juruá. E eu estudo diariamente. E esses casos que vêm para mim, geralmente são os meus alunos que me enviam para que eu faça algo relacionado à parte jurídica, presente para vocês aqui. Eu vou resumir o que aconteceu. Foi isso. Existe um vídeo em que uma mulher hackeou o celular do seu marido, que é pastor de uma igreja, e descobriu que ele estava traindo
com a sua amiga que é casada, que inclusive estava na igreja, e o marido da amiga também. Inclusive aquele que toca o violão é casado com a suposta amante. O que ela fez? Ela convidou algumas amigas, pelo que tudo indica, printou as conversas, imprimiu numa folha e começou a distribuir essas folhas dentro da igreja. Pegou o microfone do pastor, que é o marido, e aí ela pegou e relatou: bom, gente, eu hackeei o celular do meu marido, e deu uma risadinha. E descobri que ele está saindo com a fulana, que é casada com o fulano. E mostrou os dois dentro da igreja. E durante essa fala dela, as mulheres, que são amigas dessa mulher do pastor, começaram a distribuir as folhas com o print da conversa. E aí o negócio começa a torar. O pastor vai pra cima dela pra tomar o microfone e ela começa a dar murro nele, começa a bater. E nisso vira uma muvuca dentro da igreja. E ela vai pra cima da suposta amante, pega a suposta amante, joga e machuca, com certeza, pelo cabelo, puxou e jogou ali. Bom, vamos à parte jurídica. Eu não estou comentando aqui religião. Eu não estou comentando aqui nenhuma situação vinculada à família. Eu não estou falando aqui como leiga. Vamos dizer de uma forma assim bem esclarecida. Eu estou analisando a parte jurídica fria, crua, o que está na nossa lei, tá? Então, o meu posicionamento não interessa. Não sou advogada de defesa, não sou assistente de acusação, eu não advogo e eu sou funcionária pública. Então, eu tenho que ler a lei e saber o que está acontecendo. Essa é a minha finalidade. Não tenho nenhum grau de parentesco com as partes, eu não tenho nenhum vínculo com as partes. Do jeito que chega vídeo para mim, eu estudo, analiso, pego a legislação e coloco aqui no Dicas Profigi para vocês. Mas como está repercutindo muito, eu acabei fazendo isso. Então vamos falar de forma jurídica. Gente, vamos lá. Não estou analisando a parte religiosa, nem da moral, nem da família, nada disso. Eu estou pegando a lei, estou falando o que está na lei, tá bom? Vamos analisar o seguinte. Essa mulher que pegou o microfone do pastor, que é o marido, que supostamente esteja traindo com a amiga que é casada com o cara do violão. Essa mulher, ela é vítima de crime de adultério? Não. Professora, como assim? Gente, crime de adultério não existe no Brasil desde 2005. O porquê? Eu não sei, mas não existe. Então, essa senhora, ela não é vítima de crime de adultério porque não existe crime de adultério. Ah, eu estou estimulando a vocês a traírem? Não, eu não estou estimulando ninguém. Só estou dizendo, criminalmente falando, não existe crime de adultério. Certo? Muito bem. Vamos ao segundo ponto. Qual seria o segundo ponto? O segundo ponto seria: professora, essa parte de hackear o celular do marido é crime? É crime. Não pode fazer isso. Então ela já praticou um crime aqui, um crime virtual, um crime de hackear e tudo mais. Puxa vida, professora, mas então quer dizer que a mulher traída agora não é mais vítima, ela é ré nos processos? Infelizmente, gente. Infelizmente, ela se tornou ré em vários crimes. Por quê? Porque o nosso legislador assim entende. Não sou eu que estou dando a minha opinião, estou dizendo que isso existe na nossa legislação. Então, o fato de você hackear o celular do seu marido, de você, de repente, hackear ou até rastrear, é crime.
E ela confessa isso publicamente. E começou um negócio errado por ali já. Segundo ponto. Eu não sei se vocês assistiram a um vídeo antes, mas ela queimou a roupa do pastor fora da igreja. E filmaram. Essa questão de queimar a roupa do pastor também é crime? Também é crime. Então ela já tá aqui com 2 crimes nas costas. Professora, quando ela chega e expõe o fato para toda a sociedade, a comunidade da igreja, ela tá praticando algum crime? Sim, ela tá praticando o crime de difamação. Oh, mas espera aí, professora, difamação não é quando a gente imputa um crime para uma pessoa e eu sei que é falso? Não. Quando eu imputo um crime e eu sei que esse crime é falso, é calúnia. E eu não falei calúnia. Eu falei difamação. Se vocês abrirem no artigo 139 do Código Penal, vai falar imputar tal coisa, ofendendo a reputação de alguém. Prof, mas eles têm reputação? Não importa se eles estão saindo juntos, não importa se a mulher é ou não determinada pessoa. Eu não preciso saber quem é a pessoa que está traindo. Vamos analisar um exemplo aqui. Imagina que você chega num determinado local e você sabe que Maria, que Joana, que Cláudia, qualquer pessoa é prostituta. E você relata o fato que essa mulher sai com todos os homens casados. O fato dela ser prostituta e sair com pessoas não justifica você falar dela. Ela pratica algum tipo de crime? A pessoa que fala da prostituta pratica. Ah, mas quem é a prostituta para ser vítima de um crime contra a honra? Ela é uma pessoa. E o legislador, ele não quer saber se essa pessoa tem honra, se essa pessoa é boa, se essa pessoa é má. O que importa para o legislador é que você está ofendendo a reputação dela. Que reputação? Todo ser humano tem reputação. Independe de quem seja. E aí você chega para mim e fala assim, meu Deus, então quer dizer, a mulher já tá com um crime nas costas de queimar a roupa, já tá com o crime de hackear o celular do marido, ela já tá com outro crime de difamar o marido com a suposta amante, e o fato dela ter partido pra cima dessa mulher, puxado cabelo, justifica e poderia ser alegada legítima defesa da honra? Não. Legítima defesa da honra não existe no Brasil. E aí, essa mulher não tem nenhuma excludente de ilicitude que justifique que ela não praticou crime de lesão corporal, mesmo que de natureza leve. Então, essa mulher, que é a mulher do pastor, ela está no mínimo com 4 crimes nas costas por ter feito isso, por ter praticado isso, achando que isso fosse algo que ajudasse ela. Por fim, ela acabou sendo prejudicada. Por quê? Porque ela não conhece a lei. Ela não conhece a lei. E a nossa lei, infelizmente, e eu posso falar isso, ela simplesmente adota posturas que as pessoas corretas não são tão abrangidas como a gente gostaria que fosse. Então veja, a partir do momento que eu analiso a parte criminal, o pastor não cometeu crime nenhum, a suposta amante não cometeu crime nenhum, e a mulher traída cometeu pelo menos aí 4 crimes. E aí você pode chegar para mim e falar assim, prof, criminalmente falando, o pastor e a suposta amante não praticaram crime. É verdade. Mas é possível a mulher traída
querer receber uma indenização com relação ao pastor e com relação à suposta amante, é possível. Ela vai ter que contratar um advogado, ou ela vai ter que chegar na OAB e requerer a nomeação de um advogado para poder entrar com uma ação de indenização pelos danos ocasionados moralmente contra ela. Agora, da mesma forma, também é possível que tanto o pastor quanto a suposta amante também entre com indenização contra a mulher traída. Como assim, professora? Pela exposição, pela queima da roupa, porque puxou o cabelo. E é uma indenização. Que eles podem entrar. Eu não tô dizendo que eles devem, eu tô dizendo, se eles quiserem, é possível. Professora, essa questão da difamação que a mulher cometeu lá no meio da igreja, expondo lá o pastor, expondo lá a mulher, né, que supostamente é amante, é de ação penal privada. O Ministério Público não vai poder agir. Porque quando a gente fala em ação penal privada, as vítimas devem contratar um advogado ou pelo menos requerer a nomeação de um, se não quiser ter um gasto por ser hipossuficiente. Não ter grana para pagar um advogado. Agora, se fosse analisar a fundo, se a gente fosse analisar a parte religiosa, a parte moral, é claro que tá tudo errado. Que não é legal você trair, que não é legal você sair com pessoa casada, é com certeza imoral, mas dentro do nosso direito penal não existe crime de adultério. Você quer ver um caso que choca todo mundo? Que quando eu falo isso na sala de aula, todo mundo fica de cara. Assim como não existe crime de adultério no Brasil, também não existe crime de incesto no Brasil. Você sabe o que é incesto? O pai que obtém conjunção carnal com a filha de 14 anos de forma consentida. Sem violência e sem grave ameaça. Não é crime de incesto. Não é crime de estupro. Por quê? Porque crime de estupro tem que ter violência ou grave ameaça. E a filha quer manter relação sexual com o pai. E ela já tem 14 anos. Mas isso é imoral? Claro que é imoral. Mas é legal. Não tá na lei dizendo que isso é crime. Quando a gente começa a faculdade de Direito no primeiro ano, a gente analisa que nem tudo que é legal é moral. O exemplo é esse. Nem tudo que é legalizado é moral. Nem tudo que é imoral é ilegal. Deu pra entender? Então, gente, eu fiz aqui essa live só pra vocês entenderem que a análise do crime, do pastor, do crime, da mulher, do crime, que todo mundo acha, meu Deus, o que é isso? Onde já se viu? É o fim do mundo. É o fim do mundo? Sim. Mas dentro da legislação, a gente analisa a lei fria. Não tem como eu criar uma lei para poder chegar e falar, vai ser punido aquele que traiu. Porque eu não tenho como criar o crime de adultério. Eu não sou legisladora. Então você está estimulando? Jamais. Eu estou analisando a lei, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu abri aqui essa live bem rapidinha. Vou deixar gravado aqui no meu feed para quem quiser depois assistir. Se vocês quiserem compartilhar. É interessante a gente aprender a lei. É interessante a gente não falar besteira. É interessante a gente não ficar falando aquilo que a gente ouve dizer sem ler, sem estudar, porque não dá para você ter uma visão sem estudo jurídico em cima do caso concreto. Tudo bem?
Estou aqui à disposição de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Já vou deixar gravado aqui no feed, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que assim que eu ler, eu vou responder, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e tenham aí um ótimo final de ano e tenham também um início de ano maravilhoso com as bênçãos de Deus. Até, beijo!